Oi gente, hoje eu tô aqui pra falar sobre Franny e Zooey do Salinger. Essa foi uma leitura que eu fiz no ano passado, em 2015, e entrou pra a minha lista de melhores leituras do ano. Eu já devia ter gravado um vídeo pra esse livro há muito tempo, mas eu fiquei adiando porque é uma tarefa bem difícil falar de Franny e Zooey, e logo vocês vão entender por quê. Franny e Zooey, ele não é um romance. E são dois contos, na verdade, que foram publicados, inclusive, separadamente. O primeiro, Franny, e o segundo, Zooey. Só que como eles tratam de um mesmo universo, o Salinger decidiu depois unir os dois contos e lançar na forma de um livro, que é Franny e Zooey. O Salinger, apesar dele ter vivido muito tempo, ele publicou muito pouco na vida dele. Os últimos 50 anos de vida ele passou inteiramente recluso, supõe-se que escrevendo, e supõe-se que um dia essas obras que ele escreveu serão publicadas, mas até hoje a gente só tem de fato 4 obras do Salinger publicadas, que são O Apanhador no Campo de Centeio, que é considerado a obra-prima dele, Franny e Zooey, 9 Histórias, que é uma coleção de 9 contos que ele publicou, e Carpinteiros Levantem Bem Alto a Alcumeeira e Seymour, uma apresentação, que também são 2 contos que ele reuniu num livro só. Depois que Salinger terminou O Apanhador no Campo de Centeio, ele se afastou completamente do personagem de Holden Caulfield. Ele ficou muito chateado com a grande fama que o livro trouxe para ele, e a partir de O Apanhador no Campo de Centeio ele começou a se concentrar na família Glass, que é a família que é retratada aqui em Franny e Zooey, que é retratada na grande maioria dos contos dele em 9 Histórias, e também em Seymour, uma apresentação, e Carpinteiros Levantem Bem Alto a Alcumeeira. Aqui a gente acompanha Franny no primeiro conto, que é a mais nova das irmãs Glass, e Zooey, que no segundo conto é o mais jovem dos irmãos Glass. Franny é um conto muito curtinho, mas é o meu favorito desses dois aqui. Eu gostei muito dos dois, gostei muito do livro, mas Franny é o meu favorito. Em Franny a gente acompanha uma estudante universitária chamada Franny, que ela pega um trem e vai se encontrar com o namorado dela, que estuda em uma outra universidade americana. Esse namorado tá super empolgado para receber a visita de Franny. Ele recebeu uma carta muito amorosa dela, mas quando Franny finalmente chega e eles finalmente sentam pra comer e conversar, a gente percebe que tem alguma coisa muito errada com Franny. Ela não tá se sentindo muito bem, ela tá suando frio, ela tá pálida. Ela tá agarrada a um livro que é O Caminho do Peregrino, e ela tá o tempo todo conversando com o namorado dela, Lane, sobre como ela tá desconfortável com a quantidade de hipocrisia que ela tá encontrando na universidade. Ela tá muito decepcionada com os colegas dela, com os professores, porque ela imaginava que na universidade ela ia encontrar uma coisa e ela acabou não encontrando. Franny é um conto muito interessante porque você fica sem saber até que ponto o conflito de Franny é existencial, ou seja, ela tá começando a questionar tudo que ela tá encontrando, e o livro O Caminho do Peregrino dá um indício de que talvez essa questão espiritual passe também por uma questão religiosa, ou se o conflito de Franny é mais concreto. Muita gente até se pergunta, será que Franny tá grávida? Por isso ela tá suando frio, tá pálida, chega a desmaiar? E o conto deixa em aberto, como muitas outras obras do Salinger, ele deixa a abertura para a interpretação do leitor. Salinger, ele admirava muito o trabalho de Hemingway, Ernest Hemingway, e Hemingway defendia a teoria do iceberg. A teoria do iceberg é que quando o escritor cria a obra, ele mostra para o leitor só a pontinha do iceberg, mas ali embaixo tem a grande maioria do iceberg. E o que o Hemingway defendia é que aquela pontinha ali era suficiente para o leitor ele imaginar o resto. Então, por mais que o escritor tivesse claro o que existia nas entrelinhas, era melhor deixar para o leitor completá-las, porque senão a leitura se tornava muito mastigada e acabava não se tornando uma obra de qualidade.
E o Salinger seguiu essa orientação do Hemingway ao pé da letra. Os contos de Salinger são muito rarefeitos. Então você tem nos diálogos dos personagens indícios do que eles estão pensando, do que eles estão sentindo, mas não fica muito claro, você tem que preencher as entrelinhas, e isso faz com que os contos dele, as histórias dele, sejam interpretados de formas diferentes a depender da sua vivência enquanto leitor, da sua cultura, de onde você está inserido, de quais as suas preocupações. Talvez por isso o Apanhador na Copa de Centeio tenha gerado até assassinatos, vamos dizer assim, porque é muito fácil uma pessoa que está excluída da sociedade pegar um livro do Salinger, pegar um conto do Salinger e dizer foi escrito pra mim. Do mesmo jeito que uma pessoa classe média alta, muito rica, vai pensar a mesma coisa. Eu vou deixar aqui embaixo o link para o vídeo em que eu falo sobre a biografia do Salinger que eu li, que talvez seja interessante também para vocês assistirem. E aí depois que a gente acaba de ler Franny, a gente, em Zoe, descobre que Franny voltou pra casa da mãe dela, né, pra casa da família, e que tá se recuperando de vamos dizer assim, um colapso nervoso, um colapso mental. Franny tá jogada no sofá da casa, chorando, sem comer, há dias, e a mãe tá desesperada, não sabe o que faz, e pede a ajuda de Zoe, que é o irmão mais novo dos Glass, como eu já falei. Zoe, ele é um ator de teatro, pelo menos ele tá tentando ser um ator, né? Mas ele não tá conseguindo muito sucesso. E ele vê o estado da irmã e ele resolve conversar com ela. E aqui, nessa conversa entre Franny e Zoe, muita coisa do conto Franny que a gente não tinha entendido fica claro. Por isso que eu acabei gostando mais de Franny do que de Zoe, porque em Franny fica na entrelinha, você pode interpretar como você quiser, mas em Zoe fica bem claro que o problema de Franny realmente é religioso, existencial, espiritual. O Caminho do Peregrino, que é um livro que Franny tá lendo, é um livro que ele tem uma característica que é uma característica que o Salinger considera muito peculiar, que é a tendência de todas as religiões terem pontos em comum. Em Um Caminho do Peregrino, você conta a história de um homem que ele quer entender a religião, né? E ele acaba descobrindo que na grande maioria das religiões existe uma determinada palavra, uma determinada expressão, uma determinada frase que quando ela é repetida continuamente, ela acaba fazendo com que o religioso acesse um plano espiritual, algo maior do que ele mesmo. Então, por exemplo, a gente tem o do budismo, que quando é repetido na forma de um mantra, você acaba saindo do plano terrestre e acaba acessando um outro mundo. E Franny lê O Caminho do Peregrino e fica muito intrigada com isso, junto ao fato de que ela está sofrendo uma crise existencial muito grande, ela não está satisfeita com a própria vida. Eu vou ler aqui um trechinho do que Franny fala, ainda no conto Franny, para vocês terem uma ideia do que ela está passando. Não tenho medo de competir. É precisamente o contrário, não compreendes? Eu tenho medo de vir a competir. É isso que me assusta. Foi por isso que desisti do departamento de teatro. Só porque estou tão horrorosamente condicionada a aceitar os critérios dos outros. E só porque gosto dos aplausos e de que as pessoas me admirem. Mas isso não serve de justificação. Dá-me vergonha. Estou farta disso. Estou farta de não ter coragem para ser um Zé Ninguém completo. Estou farta de mim e de todos os que querem provocar sensação. Então, Franny chega de volta em casa com esse conflito muito grande. Zoe começa a conversar com ela. A gente percebe que Franny e Zoe, os dois, eles tiveram uma infância muito complicada. A família Glass é uma família de gênios. Eles participaram de um programa famoso de rádio e acabaram virando celebridades, porque eles respondiam perguntas, faziam jogos de perguntas e respostas e eles acertavam tudo. E isso acabou marcando eles para o resto da vida, porque apesar de eles serem gênios, apesar de eles serem muito inteligentes, eles não conseguem se adaptar à sociedade. E cada um deles busca um caminho.
Um grande trauma para eles é que o irmão mais velho, que é o Seymour, ele acabou cometendo suicídio. O suicídio do Seymour é retratado em um conto do Salinger, e depois a figura do Seymour é retomada em Seymour, uma apresentação. E esse fantasma do suicídio do Seymour, ele pesa sobre os Glass de forma muito complicada. Eu vou ler aqui um trecho em que o Zoe fala para a mãe dele que é para tomar muito cuidado com os psicólogos, porque, na opinião dele, foram os psicólogos que acabaram levando o Seymour para o suicídio. Vou ler para vocês. Muito bem, agora estou a falar muito sério. Se tu ouve-me bem, se não queres ou não podes pensar em Seymour, avança e chama um psicanalista ignorante. Vá, chama um psicanalista especializado em adaptar as pessoas aos prazeres da televisão, da revista Life à quarta-feira, das viagens à Europa, da Bomba H, das eleições presidenciais, da primeira página do Times, das responsabilidades da Associação de Pais e Professores de Westport e Oyster Bay, e sabe Deus de que outras coisas gloriosamente normais. Vá, faz isso. E garanto-te que em menos de um ano Franny estará no manicômio ou a vaguear por um deserto com uma malfadada cruz Arbe nas mãos. E tem duas coisas aqui que o Salinger rejeita muito profundamente no personagem de Zoe, através do personagem de Zoe. Uma delas é a psicologia. Eu acho que o Salinger, ele deve ter passado por psicólogo, por psiquiatras, por tentativas de tratamento. Não deve ter funcionado muito bem para ele, porque ele tem muita raiva da psicologia. E ele tem muita raiva também do cristianismo. Parece que ele não aceita muito bem essa ideia de que viver é sofrer, e de que esse é o caminho para a existência. Ele está o tempo todo questionando aqui a cruz como um símbolo. Então, qual é o caminho, né, que o Salinger aponta? Porque esse não é um livro desesperançoso. Esse é um livro que ele aponta um caminho, ele aponta uma esperança. E aqui em Franny e Zoe, eu acho que, sem conhecer um pouquinho a história do Salinger, não dá pra entender o livro muito bem. Eu acho que talvez a pessoa leia o livro, goste dos diálogos, mas fique meio... Sim, tá, mas o que o Salinger quis dizer com isso? E o Salinger aqui, ele fala muito sobre a religião oriental que ele praticava. Salinger era adepto do Vedanta. O Vedanta hoje a gente conhece mais como o Hare Krishna, o budismo, a prática da meditação como elevação espiritual. O Salinger acreditava muito nisso. E isso está impregnado aqui em Franny e Zoe. Os personagens, eles não dizem expressamente que eles estão defendendo a religião Vedanta, mas na prática, através dos comportamentos e das falas deles, a gente sabe que é isso que está acontecendo. O Vedanta, ele acredita que dentro de cada um de nós existe um Deus. E eles acreditam que através da prática da meditação, através do afastamento do ego, ou seja, do eu, através do afastamento do material, através do afastamento de tudo que a sociedade impõe, das regras, das condições, dos condicionamentos, você consegue acessar um plano espiritual. Você consegue pegar esse Deus que existe em você e projetar para além do seu próprio corpo. O Vedanta acredita que você não é o seu corpo, você é mais do que seu corpo. E esse seria o caminho da felicidade. Esse seria o caminho do bem-estar. Então, Franny e Zoe, eles vão apontando nessa direção. E se afastando de tudo que o mundo ocidental prega. O Salinger tinha muito rancor das imposições sociais que ele encontrava. E aqui nesse livro isso fica bem claro. Eu vou ler outro trechinho pra vocês que deixa bem claro isso que eu tô explicando. Há coisas belas neste mundo, realmente belas. Somos uns tontos quando nos deixamos afastar do que é fundamental. Sempre a referir todas as coisas que acontecem com os nossos pequenos e asquerosos egos. Então, esse é um livro muito difícil, por isso eu hesitei tanto em fazer a resenha dele, porque é um livro que você tem que ler muito atento aos detalhes.
Se você ler desatento aos detalhes, você ainda assim vai gostar, provavelmente, porque o Salinger escreve muito bem, os diálogos dele são orgânicos, são gostosos, você acredita realmente que tem duas pessoas ali conversando. Mas eu acho que para entender fundamentalmente Franny e Zoe, você tem que entender um pouco mais o Salinger, saber um pouco mais da história dele. E por isso eu acho que se torna um livro tão difícil, tão complicado de falar. Junta com o estilo rarefeito dele, com a teoria do iceberg que eu expliquei, isso torna uma leitura bem difícil. No final aqui tem uma referência à Senhora Gorda do Seymour. Eu não vou explicar pra vocês a referência à Senhora Gorda, quem já tiver lido vai entender do que eu tô falando. Eu tenho uma interpretação sobre a Senhora Gorda, não sei se vocês que já leram têm, mas a gente pode trocar ideias aqui embaixo nos comentários. Outra figura bem interessante de Franny e Zoe é a mãe deles, a Bessie. A Bessie é uma mulher que é inspirada na mãe do próprio Salinger. Ela é carinhosa, mas ela é também um pouco intrometida demais. Ela é uma personagem muito real. Ela se preocupa demais com os filhos. E ela tem muito medo do que essa inteligência toda faz com eles. E ela tem uma das frases mais legais do livro, assim. Ela tem uma inteligência bem mordaz. Ela fala assim: se não gostas de uma pessoa, ao fim de 2 minutos, rejeita-a para sempre. Não se pode viver nesse mundo com simpatias e antipatias tão definitivas. Isso ela dando conselho pro Zoe. Em outro momento do livro ela fala assim, eu achei tão bonito: não sei de que vos serve saber tanto e ser tão espertos se isso não vos traz felicidade. Eu achei muito bonito isso, a forma como o Salinger mostra que inteligência, conhecimento acadêmico não leva ninguém à felicidade, que a felicidade está associada com a sabedoria, e a sabedoria não pode ser encontrada nos livros, ela só pode ser encontrada dentro de nós mesmos, e essa é a ideia fundamental que ele defende aqui, que é uma ideia que está muito associada à espiritualidade dele. É isso, espero que vocês tenham gostado. Essa edição aqui de Franny e Zoe é uma edição portuguesa, a editora é a editora Relógio d'Água. Então, por isso que os trechinhos que eu li talvez pareçam um pouco estranhos para quem é do Brasil, porque eles estão no português de Portugal. Eu importei essa edição aqui através da Livraria Cultura, ficou um pouco cara, mas eu queria muito ler esse livro e eu acho que se não for nessa edição aqui, eu acho que só procurando em sebo ou então lendo no inglês original, que eu não sei dizer se é difícil porque eu não tentei ler. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi um vídeo muito difícil de fazer e espero que tenha ajudado pra quem leu, pra quem não leu. Um beijo e até o próximo.